Tudo bem, pessoal? Eu gostaria de refutar aqui um vídeo do canal Fatos Desconhecidos, né? Eu assisto bastante o canal Fatos Desconhecidos, né? Eu gosto muito de procurar curiosidades, né? Mas nesse caso teve um vídeo aqui que me deixou um tanto com a pulga atrás da orelha, né? Apresentado aqui por uma pessoa que eu não me recordo bem o nome. Agora o vídeo se chama O Mundo Sem os Estados Unidos, História Alternativa, né? Que é um vídeo postado no dia 7 de dezembro, né, de 2018. Nesse vídeo a pessoa fala, tenta explicar como que seria o mundo de hoje sem esse país aí, Estados Unidos da América, né? Embora é meio complicado explicar assim no início o que ela quer dizer, se seria o mundo se não existisse os Estados Unidos da América fisicamente, né, como se não existisse o território norte-americano, ou se não existisse os Estados Unidos da América como país independente, como a gente conhece hoje em dia, né? Aí nesse vídeo ela começa dizendo, começa lembrando, por exemplo, que o YouTube foi feito pelos Estados Unidos da América, né? E ao longo do vídeo ela fala um pouco da parte histórica, mas ela foca muito na questão tecnológica, científica, na questão cultural, no cinema, na internet, na revolução das comunicações, que os Estados Unidos contribuiu muito, né? Como todo mundo sabe, né? E por mais que ela fale que algumas guerras, alguns fatos lastimáveis por parte da política externa norte-americana não teriam acontecido se não existisse os Estados Unidos da América, né? Agora eu não concordo, eu acho que a explicação que ela deu foi muito superficial, não é bem assim, né? Eu acho o seguinte, né? Primeiro, se não existisse fisicamente os Estados Unidos da América, aí no lugar do que é hoje o território norte-americano existisse só um oceano, né? Que você chegaria no norte do México, encontraria uma praia e teria que navegar até chegar no Canadá e na Groenlândia, né? Ou então seria fronteira seca do México para o Canadá, né? Bom, se não existisse fisicamente os Estados Unidos, outros países da Europa, muito provavelmente da Europa, estariam ocupando a mesma posição, a mesma posição ideológica, política e militar dos Estados Unidos da América, né? Principalmente talvez a Grã-Bretanha, França ou a Alemanha, né? Teria esse papel no mundo hoje em dia, né? Ou seja, os mesmos estratos culturais, sociais, econômicos, militares e científicos e tecnológicos dos Estados Unidos da América estariam hoje sendo reproduzidos em outro país, né? Estariam sendo praticados por outros países, especialmente Europa ou Japão, né? Talvez em mais de um país, né? Agora, ela deu maior notoriedade, né? Maior na possibilidade, né? Na alternativa, né? De como seria o mundo hoje se os Estados Unidos não existisse como nação independente, né? Ou seja, se não tivesse se tornado se não houvesse as guerras da independência, se não existisse a Revolução Americana, né, que tanto influenciou na liberdade e tudo mais, que acabou entrando para as grandes, acabou se tornando uma das grandes revoluções sociais da história, né? E bom, é importante lembrar que
que esse processo de independência só aconteceu porque a Grã-Bretanha decidiu, lá por volta da segunda metade do século XVIII, aumentar os impostos, né? Impor uma série de regras que suprimiram a liberdade econômica dos Estados Unidos da América, né? Ficou para ficar parecido com o Brasil, né, na época do Brasil colônia, né, em que Portugal obrigava o Brasil a comprar e vender apenas de Portugal, né, naquela época, né? E os ingleses queriam fazer o mesmo com os Estados Unidos da América, né? Como todo mundo sabe, os Estados Unidos, os ingleses que colonizaram os Estados Unidos da América lá no início do século XVII, eles queriam liberdade de crença, um local onde pudessem viver a sua fé religiosa, com liberdade de crença e tudo mais, né? Aí nesse ponto eles decidiram que queriam liberdade econômica também, né? Aí os ingleses não se importaram, só que a partir da segunda metade do século XVIII eles decidiram se importar. Aí os americanos, não aceitaram essa ideia de pagar um imposto mais alto, aí lutaram e se tornaram um país independente, né? Aí, a partir daí, deram início ao seu processo de expansão, né? Se a Inglaterra, agora vamos imaginar, se os ingleses não tivessem cometido esses abusos aí, né? Hoje, os Estados Unidos, como a moça diz no vídeo, né, teriam os mesmos status que a Escócia, né? Como seria os Estados Unidos hoje com os mesmos status que a Escócia, né? É só lembrar que a Escócia de hoje é um país moderno, é um país europeu, de características ocidentais muito bem relevantes, né? É um país industrializado, é um país rico, é um país com alto padrão de vida, né? Inclusive foram os escoceses que inventaram a geladeira, salvo me engano, né? Eu acredito que não mudaria nada. Nos Estados Unidos seria igual ao que é hoje, né? Muito provavelmente até a expansão para o oeste, até a Califórnia, teria acontecido a depender da vontade dos ingleses, né? A depender do poderio militar. Os americanos já tinham poderio militar e com o aval da Inglaterra iriam se expandir, né? Como o Canadá se expandiu para o oeste, né? O Canadá era só a província de Quebec e Ontário, aí se expandiram para o oeste, né? E esses mesmos estratos sociais, políticos, culturais, ideológicos, tecnológicos iriam se expandir. A gente teria internet, a gente teria algo semelhante ao YouTube hoje em dia, normalmente. Não mudaria muita coisa, não. A gente teria o mesmo o cinema, a internet, 3G, como a moça diz lá, né? Não mudaria muita coisa, né? Embora eu ache que qualquer outro país moderno poderia criar essas coisas aí, se não fosse se os Estados Unidos não tivessem ficado na vanguarda, a história iria se reproduzir em outro lugar, né? Bem, é basicamente isso, né? Essas observações, né? Outra coisa importante, né, com relação à estratégia militar, muita gente fala imperialismo americano, império americano, né? A Inglaterra, como a moça diz, foi a maior potência colonial de todos os tempos, né? A Inglaterra foi um império maior que os Estados Unidos da América. O Japão foi um império maior e mais opressor que os Estados Unidos da América, vide a Segunda Guerra Mundial, né? Ao longo da história, os Estados Unidos não foi esse império, pelo menos não do ponto de vista colonial, né? É só essas observações, né? Essas correções que eu gostaria de fazer esse vídeo, que eu vou deixar aqui na barra de descrição do canal Fatos Desconhecidos, né? Portanto, muito obrigado, até o próximo vídeo. Fica aqui essa correção aqui, né? Eu gosto do canal Fatos Desconhecidos, né? Portanto, muito obrigado, até o próximo vídeo.